Fala galerinha, bem-vindo ao meu canal. Esse é o canal Daniel na Cova dos Leões. E aqui eu mato um leão por dia e trago para vocês o resultado dessas guerras, os espólios dessas batalhas, que são conscienciais, que são ferramentas para a gente desenvolver a nossa vida e tornar ela um pouco mais fácil. E a aula de hoje é sobre detox mental. Como tu pegar todo o lixo da tua mente, todas aquelas experiências negativas, todos aqueles traumas e transformar em algo bom, transformar em algo útil para a tua vida. E para começar a aula de hoje, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu estou cansado, velho. E vou tentar ser o mais lógico, não vou enrolar que nem as outras aulas não, beleza? Para entender a aula de hoje, a gente vai começar pela fisiologia, mas não a fisiologia única e exclusivamente corporal. Eu vou permear um campo mais sutil com vocês. Primeiro, nós somos espírito, certo? E também somos alma, que é o psicoemocional, que é os pensamentos e emoções, e nós somos corpo. É mais ou menos como se fosse assim. Aqui, tem aqui e tem aqui. Isso aqui é o espírito, isso aqui é a alma, que é o psicoemocional, e isso aqui é o corpo. Então, nessa ordem aqui, espírito, alma, corpo. É do plano mais sutil ao plano mais físico. E nosso ponto de consciência está entre esses três corpos, que é mais ou menos isso aqui, é o nosso lado consciente. Só que nós nascemos com uma pequena parcela da consciência e nós vamos, através das nossas experiências, nós vamos expandindo a nossa consciência até chegar no momento que nós cumprimos nossa missão de vida e aí, enfim, cada um se vai, aí vai da fé de cada um para onde cada um vai. Mas o jogo da vida é sobre adquirir consciência, adquirir capacidades de se ajudar e ajudar os outros, através das nossas experiências. E como é que isso aqui acontece? O corpo, ele vivencia as experiências e ele guarda isso em forma de memórias, certo? É como se fosse uma gaveta, tá ligado? Como se fosse uma gaveta. Aqui está uma gaveta e ele vai guardando memórias afetivas, memórias práticas, memórias transcendentais, enfim, cada uma é uma gaveta. E isso vai acumulando e vai tornando o nosso substrato mental cada vez mais rico. Mas nascemos com pouca consciência e a única forma que a gente tem de processar esse mundo, essa realidade, é uma ferramenta da mente chamada ego, que muito é falado na espiritualidade de uma forma negativa. Mas o professor Augusto Cury, um dos maiores psiquiatras escritor do mundo, o maior psiquiatra escritor do mundo, você não leu, vou até mostrar um livro aqui dele. O Semeador de Ideias, um livro muito interessante. Tem outros, mas ele explica aqui o quê? Que o ego, ele tem que ser um ego positivo, ele não pode ser um ego destrutivo. Ele é uma ferramenta que pode ser usada por bem, pode ser usada por mal. É a nossa forma que a gente consegue perceber o mundo. Só que se ele mal alimentado, ele vai se tornar um ego, enfim, egóico, né? Uma coisa mais retraída para si. Se ele se tornar um ego mais consciente, um ego mais coletivo, então ele vai pensar no bem comum e vai ajudar o próprio processo de expansão de consciência. E aqui é a consciência. E o que acontece na nossa vida? Geralmente, nós passamos por diversas situações que muitas vezes não entendemos. Mas vou te falar uma coisa, tudo coopera para o bem. Aquele velho ditado, quando não se aprende no amor, se aprende na dor. Então, os seus processos dolorosos, eles trazem consigo uma bonificação se você enfrentá-los e conseguir destrinchar o que a vida queria lhe mostrar com aquilo. Isso aí eu já falei aqui tanto na aula 1 quanto na aula 2. Mas as experiências negativas que nós falamos, elas
São dificuldades. Dificuldades. Que podem nos travar ou não. Quando ela não trava, ela se torna algo que fortalece. E aí você consegue girar lá a roda das emoções e consegue chegar na satisfação. Isso aí eu falei na aula 1. Na satisfação, que é o resultado. Mas quando você trava em alguma das emoções primárias, aí você cria um trauma. Geralmente é através do medo. Então, as dificuldades, quando não resolvidas, viram traumas. O corpo, por medo, por instinto de sobrevivência, ele não quer acessar mais aquela experiência. Então ele bloqueia isso de forma consciente e inconsciente. Ele bloqueia aquela experiência. Tem gente que tem trauma de cobra, por quê? Muito estimulado na infância e tal, viu? Cobra picando, anaconda, não sei o que, enfim. Então é um medo incomum do pessoal, né? Até um medo que vem da nossa carga genética, do nosso DNA. As cobras são altamente peçonhentas e matam muitas pessoas, então isso já está no nosso instinto de sobrevivência. Porém, tem pessoas que superam seus traumas e começam a trabalhar com cobra fazendo antídoto lá no Butantã. Quer dizer que ela não tem medo? Não, quer dizer que ela resolveu e superou seu trauma. Então, isso aí pode ser usado para qualquer área da sua vida, seja financeira, seja em relacionamento, seja em qualquer que seja a área, porque nós enfrentamos uma atmosfera de experiências que não é só única e exclusivamente laboral, não é sobre trabalho, não é só, é sobre convívio com pessoas, então é sobre social, é sobre trabalho, é sobre expansão de consciência, é sobre família, experiências familiares. Então vem muita coisa, muita carga, muita informação, e nem tudo dá pra gente filtrar de forma tão positiva. Então é como se o ego ele criasse uma barreira que ele não consegue lidar com as coisas, então ele vai jogando as experiências por debaixo do tapete e guardando aqui, muitas vezes acumulando nos arquivos de memórias, acumulando experiências não resolvidas. Experiências não resolvidas. E isso, conforme a sua consciência for expandindo, você for adquirindo mais conhecimento, adquirindo também mais substrato, informação, ferramentas psicológicas e emocionais para lidar com aquilo, uma hora você vai ter que revisitar para conseguir superar todos os traumas que travam a sua vida, ok? E a aula de hoje é basicamente um guia prático. Eu estou embasando aqui para dar a vocês uma ferramenta onde você vai limpar a sua mente de experiências negativas e transformar isso em coisas boas. E vou dar um macete que os arquivos da memória, aqui nos arquivos da memória, eles são definidos por prioridades, certo? E como é esse sistema de prioridade? Uma memória mais uma emoção forte. Uma emoção forte, ela tem uma prioridade maior do que aquilo que tem uma emoção fraca. Uma dica de Elon Musk, por exemplo, ele chegou, como é que tu faz para memorizar as coisas? Ele pega a memória que ele quer gravar e coloca com uma coisa bem absurda. Ele dá até um exemplo, sei lá, ele pensa em um número da senha do banco dele. Aí ele vai e ao lado dessa senha, através da imaginação dele, ele imagina um elefante com um chifre de unicórnio, uma coisa bem estranha, com as orelhas dele estilo Dumbo, voa. Aquilo grava na memória. Por quê? Porque é algo tão diferente que causa uma emoção
armação às vezes positiva, às vezes negativa. E aí, dentro do, digamos que seja um mar, aqui, essa caixa, essa gaveta, seja um mar, e as experiências que estão mais no topo são as que são gravadas junto com uma emoção forte, seja ela positiva ou negativa. Isso aí é um sistema de defesa que o próprio corpo faz. Por quê? Antigamente, vou dar o mesmo exemplo que eu dei nas outras aulas. Antigamente o caçador ia lá caçar e tal, ele passava por um vale que tinha alguns leões. E ele tinha aquele pico de adrenalina que denotava o quê? Denotava um perigo. Então aquilo precisava ser gravado de uma forma mais fervorosa na mente dele, de uma maneira mais rasa, para que ele pudesse acessar aquilo sem ter que processar muito a informação. E nisso aí a gente ainda mantém esse padrão de repetição. Isso na realidade é um sistema de inteligência do próprio corpo para saber lidar muito bem com essas experiências. Então isso é chamado de pensamentos dominantes, certo? E o guia prático vai começar agora. Existe uma escala de emoções, uma escala de consciência que se chama escala de Hawkes, que é mais ou menos como se fosse um cone assim, ó, onde aqui são um padrão de vibração mais contraído, digamos assim. Padrão de vibração baixo, contração. E aqui é de expansão. Vocês vão entender. Aqui, uma das, eu acho que é a mais baixa. Galera, perdoe, tem criança aqui em casa, mas enfim, desconsidera, certo? Aqui o padrão mais baixo é o da vergonha. E o aqui é o da conexão, da alegria, da expansão. Da expansão cósmica. Galera, vou ter que pausar rapidinho, certo? Voltando, aqui é da expansão. Então aqui a vergonha, quando uma pessoa entra em vergonha, ela fica contraída. Já pensou aqueles sonhos que a gente vai e se imagina nu? Qual é a primeira reação? A gente se esconde, né? Olha a parada, você fica aqui, ó, contraído. E conforme vai subindo, existem várias emoções. A gente vai entrando em padrões mais neutros. Aqui é aceitação. Aí depois vem positividade. Aí depois vem o amor. Aí aqui vem a alegria. Até chegar nessa expansão cósmica que dizem que é a conexão. Eu acredito que é o momento que a gente entra em conexão com o Divino Espírito Santo, essa rede inteligente de informação cósmica que cada um vai denotar da sua maneira, mas enfim. Aqui também é vergonha, aí passa pelo constrangimento, enfim. É grande, galera, é grande, mas aqui vem raiva, vem orgulho. E o grande segredo está em quê? Está em você acessar as suas memórias não resolvidas, entender os padrões de vibração que ele foi armazenado dentro do seu corpo, porque isso a gente está falando de algo físico, e revisitar isso em meditação. Guia prático, como é que eu faço? Eu tenho um trauma de infância. Eu tenho um trauma de, sei lá, vamos citar uma experiência hipotética. Eu não tenho um trauma de falar em público, mas digamos que eu tivesse. Trauma de falar em público, caramba, por quê? Porque nas antigas eu gaguejava e meus amigos riam e aquilo me trouxe uma experiência
Era uma dificuldade que eu não resolvia e me trouxe uma experiência negativa, então eu não queria mais lidar com aquela emoção, aquele padrão de vergonha, digamos assim. Aí isso virou um trauma e bloqueou a minha vida. Como é que eu faço para curar isso aí? Vou em meditação. Caramba, você lembra lá das primeiras experiências. Porque, na verdade, como isso foi gravado com emoção forte, você consegue acessar. Tem pessoa que vai ter um pouco mais de dificuldade, mas com a prática você consegue acessar. Você, caramba, velho, aquela molecada ficava rindo de mim, mano. Aí eu tinha vergonha. Mas eu tinha vergonha por quê? Porque eu gaguejava. Eu gaguejava porque eu não tinha tanta prática em falar. Eu era uma criança tímida. Aí, como eu não tinha inteligência, eu não tinha sabedoria suficiente, não tive o conhecimento para transformar em sabedoria, eu travei. Então, a vergonha, então isso é um processo do passado. Hoje eu consigo fazer as coisas. Aí, meu irmão, se eu consigo, eu conseguia antes. Aí você vai já subindo um pouco de padrão. Aí você vai pra raiva. Pô, meu irmão, tá vendo? Eu sabia que eu conseguia. Aí você vai entrando na raiva. Aí depois você entra no orgulho. Pô, eu consigo por quê? Porque eu sou foda, meu irmão. Porque eu sou capaz de fazer várias coisas. Você percebe que você ainda tá num padrão negativo. A aceitação o quê? Pô, meu irmão, então é capaz de superar aquilo ali. Como? Estudando, fazendo uma coisa, você vai mudando a sua concepção, você vai mudando o seu paradigma sobre o seu trauma. E a possibilidade, pô, meu irmão, é isso, velho, eu vou conseguir. Aí isso já vai mudando para alegria, da alegria, você, cara, meu irmão, véio, é isso, obrigado a Deus, eu me amo, meu irmão, vou conseguir, é isso aí, pá. Aí você vai alçando níveis de consciência maior sobre essa experiência, que às vezes é denotada de traumas, e você vai expandindo e acessando a maneira de superar aquilo, entrando numa conexão com o divino. E por trás disso, como é uma memória, como a mente ela sempre quer revisitar, ela sempre quer validar aquelas suas experiências, ela vai revisitar isso aí direto para checar se você realmente superou, se realmente você conseguiu resolver o seu BO. Então, para isso a gente tem que colar um rótulo nessa experiência, um rótulo imaginário. Aqui, ó, uma experiência não resolvida de falar. Eu vou e colo o rótulo de quê? Uma prática eu consigo tudo. Bom, toda vez que a minha mente tentar me testar em relação a essa parada, eu lembro, com a prática eu consigo tudo. E vou transformando a minha mente em um espaço mais claro para pensamentos ruminantes não acessarem. Pensamentos ruminantes é aquilo que gasta a nossa energia mental. Em vez de tu gastar a tua energia mental pensando, meu Deus, aí não sei o que, aí se treme, aí fica nervoso. Aí, irmão, com a prática eu consigo tudo. Então eu vou tirar 10, 15 minutinhos para praticar um pouco antes. Eu vou fazer tal coisa. Eu não sei nadar. Eu vou olhar aqui, unir uma teoria. Vou começando a fazer cachorrinho. Daqui a pouco dou umas braçadas. Daqui a pouco superando o seu medo, superando o seu trauma. Fazendo disso uma oportunidade de crescimento. Mas a grande chave é você não deixar a mente crítica acessar o seu padrão de pensamento, rolando uma lição de vida que eu chamo de rótulo. Rótulo mental. A sua mente tem que ser uma mente prática. Não adianta tu ficar muito na teoria, não adianta tu ficar muito... Não, mente prática, porra. Aquilo aconteceu. Mas e aí, qual o caminho que eu faço para superar aquilo? E não são conformados, né? Porque tem pessoas que realmente se conformam com
os seus traumas, vão acumulando traumas e 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 traumas, até que a vida fica disfuncional, velho. Até que você fica um mamão, você não consegue fazer mais porra nenhuma. A vida disfuncional. Aí você é descartado pela própria lei de Darwin. Irmão, não consegue resolver BO, descartado da vida. E assim, eu espero ter ajudado vocês, um guia prático de como fazer um detox mental, curar seus traumas, usando um pouquinho de espiritualidade, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de psicologia. E é isso. Tamo junto, mais uma vez, prazer enorme. E é isso.